Querido espectador, se você acredita que vivemos em um mundo justo, racional e civilizado, este vídeo não é para você. Mas, se por acaso você já suspeitou que a humanidade talvez não seja tão brilhante quanto parece, bem-vindo a bordo. Muita gente ainda imagina um livro de aventura, um clássico infantil e aquela clássica história de um marinheiro viajando por terras exóticas. Mas a verdade é que esse livro é muito mais do que isso. Ele é um dos maiores exemplos de sátira literária já escrita. Jonathan Swift não criou apenas um universo fictício. Ele usou essa narrativa para fazer uma das críticas mais afiadas e ácidas à sociedade europeia da sua época. E, surpreendentemente, muito dessas críticas continuam atuais até hoje. Então, se no primeiro vídeo nós explicamos o enredo e mostramos que essa não é uma história infantil, agora a gente vai subir um pouquinho no nível de interpretação. A gente vai entender o que realmente está por trás de cada uma das viagens de Gulliver e como que esse livro nos faz refletir sobre política, sobre ciência, sobre poder e até mesmo sobre a própria natureza humana. O mais interessante de ler clássicos é que, dependendo da época e de quem lê, ele pode ser visto de maneiras completamente diferentes. Em Viagens de Gulliver, alguns enxergam apenas uma história de aventura, outros veem uma sátira política, e há quem ache que Swift estava simplesmente jogando a toalha e dizendo que a humanidade não tem solução. Então, se você gosta desse tipo de análise literária mais aprofundada, onde a gente vai destrinchar os significados por trás dos clássicos, já clica aqui no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o seu like aqui embaixo, ó. Bom, para entender as viagens de Gulliver, primeiro a gente precisa entender o autor, Jonathan Swift. Esse cara parece ter desenvolvido um talento especial para ter ranço de todo mundo. É incrível! Imagina uma pessoa que não gostava de ninguém. A verdade é que o Swift era um satirista nato e tinha uma postura sempre na contradição. Sabe aquela pessoa que, se você fala uma coisa, ela vai lá e discorda até dizer chega? Que se todo mundo tá indo de um lado, essa pessoa tá indo do outro? É tipo isso. Jonathan Swift era esse cara. Esse cara aí que gostava de contrariar. Ele era irlandês, mas escrevia em inglês. Era clérigo da igreja anglicana, mas criticava duramente a igreja. Ou seja, ele sempre se opunha ao status quo, independentemente de qual fosse. Tanto que, diferente de muitos escritores que a gente pode classificar numa linha ideológica, o Swift não se encaixava em nenhuma categoria. Basicamente, o que definia ele não era um alinhamento político, e sim o desprezo que ele tinha pela hipocrisia, pela corrupção e pela estupidez humana. Uma das melhores provas disso é o seu ensaio mais famoso, chamado A Modest Proposal. Nesse ensaio, o Swift sugere de forma irônica que a melhor forma de acabar com a fome na Irlanda seria cozinhar bebês e vendê-los como alimento para os ingleses. Obviamente, isso não era uma proposta real. Era uma crítica ao descaso da elite britânica com a miséria irlandesa. E claro, esse mesmo tom de ironia, exagero, sarcasmo e provocação está presente em Viagens de Gulliver. Esse livro é um livro que brinca com a verdade. Por que eu tô falando isso? Porque no século XVIII, relatos de viagem era um gênero literário extremamente popular. Os europeus estavam no momento de explorar o mundo, as pessoas adoravam ler diários de marinheiros que voltavam de terras exóticas, e o Swift percebeu que poderia usar essa estrutura de relato de viagem, mas fazendo algo diferente. Então ele escreveu as Viagens de Gulliver como se fosse um desses relatos, como se fosse um diário de viagem real. E o título original do livro já brinca com isso, se chama assim: Viagens a diversas e remotas nações do mundo em 4 partes, por Lemuel Gulliver, primeiro cirurgião e depois capitão de diversos navios. Veja só o tamanho do título. E isso é proposital, para dar uma ideia de que é um relato de viagem verdadeiro. Outra coisa que ele faz é colocar o Japão no sumário do livro para confundir os leitores. Porque vocês vão lembrar, o Gulliver, ele faz 4 viagens para terras fictícias, que não existem, com nomes exóticos que você nunca ouviu falar. Mas se você pegar a edição, no original ele vai colocar lá que um dos destinos foi Japão.
justamente para confundir. Então, olha que interessante. Tudo isso ele faz de propósito para reforçar essa ilusão aí. E também nessa edição original ele traz uma gravura do Lemuel Gulliver, como se ele fosse um verdadeiro explorador. Até embaixo, assim, da figura tá escrito uma frase em latim, Splendide Mendax, que nada mais é do que uma citação do poeta romano Horácio e pode ser traduzida como um mentiroso formidável. Ou seja, desde a capa, contracapa, título, sumário, tudo ali é uma brincadeira, é uma mentira. Mas é uma mentira maquiada, inteligente e sofisticada, como quem diz, sim, isso é uma farsa, mas talvez essa farsa revele mais verdades do que gostaríamos de admitir. Na minha opinião, o Jonathan Swift, ele queria que esse livro parecesse real o suficiente para enganar, mas absurdo o bastante para fazer o leitor refletir. E isso, claro, pode gerar alguns problemas. Por exemplo, nem todo mundo vai conseguir entender o sarcasmo que tem ali, tanto que esse livro foi censurado, as partes mais ácidas e explícitas foram cortadas, as cenas mais grotescas foram suavizadas, e deve ser por isso que essa história passou a ser lida como uma história de aventura para crianças, né? Só que a versão original não tem nada de infantil. Na verdade, é um livro repleto de sarcasmo e pessimismo. A crítica do Swift é dura, direta e sem concessão. Vamos lembrar das viagens. Em Lilliput, a terra dos homenzinhos pequenos e vaidosos, ele coloca a política como um teatro ridículo, onde os líderes disputam poder por questões insignificantes. Lembram que eles travam guerras pela forma como se quebra um ovo? Então, em Laputa, a terra flutuante, ele está criticando o conhecimento vazio, onde a ciência e a academia se tornam tão abstratas que perdem a conexão com a realidade. As pessoas lá são as mais inteligentes do mundo, mas elas não conseguem se comunicar ou criar algo que seja verdadeiramente útil para a sociedade. Então o que ele faz? Ele não apenas ironiza governos, como em Lilliput, ou critica acadêmicos sem propósito, como em Laputa. Ele questiona a própria humanidade. E agora eu vou provar o meu ponto para vocês. Por que eu acho que a grande mensagem que fica é algo mais profundo, talvez filosófico. E aqui se preparem, porque a gente vai ter alguns spoilers, mas eu acredito que se você tá vendo esse vídeo sobre interpretação da obra, talvez você não se importe tanto, mas de todo modo fica o aviso. Ao longo do livro, o Gulliver ele passa por diversas sociedades e a cada nova viagem, a sua visão de mundo vai mudando. Até que no final, na última viagem, ele chega ao país dos Hylians. Aqui ele vai encontrar uma sociedade perfeita. Um lugar onde os cavalos são racionais, são pacíficos, são justos e onde os humanos são chamados de Yahoos e aqui são descritas como criaturas sujas, irracionais e violentas. Então Gulliver percebe uma verdade que ele não consegue ignorar, que a humanidade é intrinsecamente corrupta e irracional. Tanto que, quando ele volta para casa, ele não consegue mais viver com os humanos. Ele sente nojo da própria espécie. Ele passa os seus dias conversando com cavalos. O que o Swift faz aqui é extremamente radical. Ele não está apenas criticando governantes ou cientistas. Ele está dizendo que o problema não é o sistema. O problema é a humanidade. E ele perdeu a fé totalmente. E essa interpretação fez com que muitos estudiosos classificassem Swift como um misantropo extremo. Alguém que simplesmente odiava a humanidade. Ou seja, Jonathan Swift não escreveu As Viagens de Gulliver para ser uma história de aventura. Ele também não escreveu apenas para criticar um rei, um governo ou um sistema específico. Eu acho que aqui ele fez algo muito mais profundo. Ele pegou todas as certezas da sociedade europeia ali do século XVIII, onde ele vivia, a política, a sociedade, a moralidade que existia ali. Ele jogou tudo isso no meio de um livro de ficção disfarçado de relato de viagem e aí o que ele fez? Em cada uma dessas viagens do Gulliver, ele vai desconstruindo um pilar da civilização, deixando para o leitor a tarefa de decidir se aquilo tudo é um exagero cínico ou se no fundo é uma verdade desconfortável. E assim como Gulliver, ao final da leitura fica difícil voltar a ver a humanidade do mesmo jeito, né? Eu até brinco. Isso é, na verdade, um livro que você começa dando risada e você termina chorando de desgosto. E por isso que eu recomendo a leitura, sabe? Porque é uma leitura que faz a gente pensar. É um convite aí pra gente refletir se a gente ainda trava guerras por ovos quebrados, se a gente ainda tem elites intelectuais que vivem
num mundo à parte, sem contato com a realidade, ou se realmente insistimos na ideia de que a civilização caminha para um progresso, ou se a gente não está repetindo os mesmos erros do passado. Depois disso tudo aqui, me diz nos comentários. Você acha que o Swift exagerou? Precisava disso tudo? Ou será que ele simplesmente teve a coragem de dizer aquilo que ninguém tem coragem de admitir? Me conta aqui nos comentários e vamos continuar esse debate, porque esse livro é justamente para isso, para refletir e debater. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Boa leitura e até a próxima!